Boa noite a todos. Vamos fazer primeiro a nossa leitura do Evangelho, para que a gente comece a se acalmar, a sintonizar com as forças maravilhosas que estão rodando pelo ambiente, né? Estão ouvindo? Tá, então tá bom. Bom, eu abri aqui no capítulo 4, que é o Cristo Consolador, logo no início, que ele fala do jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo, leve o meu fardo. Isso está em Mateus. Aí no item 2, a reflexão é a seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isto que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Por isso que ele diz que o jugo é leve. É só a gente acatar as leis divinas, né? Fácil. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, com essas reflexões, vamos fazer a nossa oração, rogando a Jesus, nos inspire, nos ampare, nos ajude a abrir o coração para a reflexão de tema tão importante que vai ser discutido aqui hoje. Agradecemos aos mentores espirituais que tão carinhosamente prepararam o nosso ambiente e rogamos a Jesus que seja conosco e nos ampare nesta verdadeira festa de luz. Que assim seja. Bom, eu separei para a gente conversar hoje um tema interessante: precaução e preocupação. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver o seguinte: tem a ver que muitas vezes a gente diz assim: ah, não, eu sou uma pessoa precavida. Imagina, é por isso que eu me preocupo com as coisas. Como é que será que vai acontecer? A gente tem que se prevenir, tem que se precaver. Então aí eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, em Emmanuel, em André Luiz, em vários livros deles, que depois durante a nossa conversa eu vou falando quais são. Eu fui buscar o que eles dizem a respeito disso. Dessa nossa mania de dizer que nós estamos preocupados porque somos precavidos. Então vamos lá. Afinal, por que a gente mergulha na preocupação? E o pior é que ainda tentamos justificar esse estado de alma dizendo que é porque a gente é precavido. Mas o que é a precaução? Aí eu fui no Aurélio, né, buscar o que significam essas palavras. A precaução é uma medida antecipada que visa prevenir um mal. É prevenção, é cautela, é cuidado. Então, isso envolve uma ação. A precaução envolve uma ação por nossa parte, tentando evitar algum problema, algum mal, alguma coisa. Isso é a precaução.
preocupação, que a gente vive com a cabeça caraminholando, né? Preocupado com isso, com aquilo, com aquilo, com aquilo outro. É aflição, é agonia, angústia, ansiedade, atormentamento e desassossego. Isso aqui cria alguma coisa? Não, né? Então não adianta a gente dizer está preocupado porque eu sou precavido, porque se eu sou precavido eu tenho que me mobilizar para agir de alguma forma. Então a preocupação é se ocupar com antecedência, antes do ocorrido, gastando energia inutilmente. Porque não tem ação nenhuma. Não vai modificar em nada as coisas. Fica só dentro da gente e baralhando e conturbando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Aí, eu quero começar essa conversa, então, com uma citação do Evangelho, lá no capítulo 3, que diz muito a respeito desses nossos temores, né? Eu li aqui um trechinho do capítulo 4, o início do capítulo 4. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, ele dá de si tudo ao presente, quer dizer, por isso a preocupação, por isso a incerteza, por isso as dores morais todas, porque a gente, ao invés de pensar que nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Nós somos espíritos passando por essa escola para aprender, para nos melhorar, né? E aí, se eu começo a dar tudo para o que está presente aqui na hora, eu esqueço da minha essência, que a minha essência é espiritual, não é material. E aí eu sofro. Então, quando a gente não consegue ver mais precioso que tudo aquilo que a gente tem na Terra, que a gente só foca nas coisas da Terra. É no carro, é na casa, é em pagar a conta, é a escola do filho, é isso, é aquilo, tudo coisas materiais, né? Então a gente fica igual uma criança que nada mais vê além de seus brinquedos e não quer dividir eles com ninguém. Isso é que é o pior. Mas não há o que não faça, então, para conseguir os únicos bens que a gente acha que é real, que são os bens materiais. Então a gente faz de tudo. Se preocupa, se desespera, briga com a família, faz um rolo na vida da gente, porque quer manter aquilo que a gente acha que é o essencial, que são as coisas materiais. A perda do menor deles, né, desses bens, ocasiona um pesar causticante, que mexe com a emoção, que nos faz sofrer. Um engano, uma decepção, uma ambição que a gente não conseguiu alcançar, que é insatisfeita. Uma injustiça da qual muitas vezes a gente recebemos, né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, gente. Ninguém aqui é santo, nem nós, nem o outro. Então, as atitudes do outro, quando eu tomo aquilo para mim e me julgo vítima, aí eu começo com os ai da vida e culpo o outro e esqueço de me mobilizar para sair daquela situação que é minha. Porque o sentimento é meu. A gente esquece que o sentimento e as emoções são nossos. Então, o orgulho, a vaidade feridos, são outros tantos tormentos que transformam a nossa existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio, quer dizer, nós infligindo a nós mesmos, né, uma verdadeira tortura. E quando a coisa é dentro de casa, então, que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, misericórdia, é uma situação para lá de estressante.
Não precisava nada disso. Às vezes a gente para, às vezes eu estou conversando com o Massata e falo, escuta, por que nós estamos discutindo isso? Ah, sei lá, começou. Eu falei, então vamos parar com a história, porque nós precisamos pensar de uma outra forma. Nós valorizamos muito umas querelinhas, umas coisinhas, e queremos sempre estar por cima do outro, sabendo mais que o outro. Aquilo que eu sei é o melhor, o outro está errado. E isso nos traz ansiedade, nos traz tormentos. No livro Ceifa de Luz, o Emmanuel lembra o seguinte: muitas vezes, justificando as nossas atitudes, a gente menciona a junção compulsória do espírito ao veículo carnal. Quer dizer, não, eu estou encarnado, eu estou no mundo de provas e expiações. Por isso eu sofro tanto desse jeito, né? A culpa é da encarnação, é do corpo na matéria, né? Os constrangimentos da parentela, não adianta, minha família não me entende, não me ajuda em nada, né? As convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea. Então, gasta-se muito tempo em academias, ou fazendo os botox da vida, ou fazendo todos, preocupando a nossa mente com coisas que são puramente materiais. É preciso cuidar do corpo, sem sombra de dúvida. Ele é o maior bem que nós temos para essa encarnação. O bem principal é a própria encarnação. E o segundo é o corpo. E a gente tem que entender que nós não temos nada nessa vida. Nem o corpo é nosso. Ele foi emprestado. E a gente esquece disso. A gente esquece, né? Então, as imposições do trabalho também, a obediência natural àqueles regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre. E aí a gente se esquece de que não existe escola sem disciplina. Nós estamos numa escola. Então, as coisas que nos rodeiam e as situações que nos acontecem são necessidades de aprendizado para nós mesmos. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar dando, como dizia minha mãe, vai ficar dando murro em ponta de faca. Quando ela fazia as palestras dela, ela adorava falar sobre murro em ponta de faca. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Mas nós não podemos mais fazer isso, nós estamos aqui. Não conseguimos nem chegar aqui perto, tivemos que largar o carro longe, andar a pé até aqui, para chegar até aqui, né? É todo um movimento para aqui estarmos, refletindo sobre o Evangelho de Jesus e sobre a nossa conduta, que deve ser pautada o máximo possível dentro desse Evangelho. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Isso são falas do Emmanuel, né? Quais são as justificativas, então, que a gente dá para as nossas atitudes? O corpo material é uma prisão. Meu Deus, estou cansada, olha, engordei, não consigo nem andar direito e tal. E tolhe as nossas ações. Dói aqui, dói ali, conforme a idade vai chegando, né? Se a gente não cuidou bem desse equipamento, então as coisas vão começando a acontecer. E a gente culpa o corpo. A minha família não me ajuda, ela me constrange. As convenções sociais exigem que eu seja um homem do mundo. Então, eu tenho que ser um homem do mundo, eu tenho que ir às festas, mas eu não preciso me embebedar, eu não preciso fofocar, eu não preciso falar mal do outro, nada disso. Melhorou? Tá. Então, as convenções sociais exigem, sim, nós estamos na Terra. Nós somos criaturas que estamos na Terra e temos que responder a algumas solicitações, mas sempre tendo em mente que eu sou um espírito, eu não sou corpo de carne, e tudo que eu tenho que me rodeia é para me ajudar na minha evolução. Tenho que preservar meu corpo, aí faz os excessos na academia, ou então faz tanta bobeira que acaba criando doenças para o próprio corpo.
O trabalho me impõe freios, eu tenho que amealhar para a minha família. Então eu não posso, sabe, estar indo no centro, eu não posso trabalhar na assistência social, eu não posso fazer uma visita no asilo, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que prover a minha família. Quando eu aposentar, eu faço isso. Aí chega a aposentadoria, a pessoa está doente, alquebrada, aí não tem mais vontade de fazer mais nada e continua do mesmo jeito, sem fazer nada daquilo que tinha pensado em programar, porque só pensou. Tem obrigação de obedecer às leis para a garantia da ordem. Claro, as leis da terra nós temos que segui-las, mas a gente tem que primeiro seguir as leis de Deus. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa foi a resposta simples que ele deu. E aí, o que acontece? A gente se esquece que não existe escola sem disciplina e a gente reclama da disciplina o tempo todo. No livro Pão Nosso, o André Luiz reflete algumas coisas a esse respeito, dizendo que o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e o aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Se o Criador foi a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixar de satisfazer os divinos desígnios, prendendo-nos a preocupações inferiores das atividades da Terra? Tudo isso para a gente pensar. E depois, no final, ainda tem algumas perguntas para a gente levar para casa e ficar pensando muito sobre isso. E por que então a gente teima em não confiar? Deus tudo vê e tudo provê. Tem gente em desespero, olha o que está acontecendo na Bolívia, no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Gente, vamos orar. Vamos orar pelo povo da Bolívia, vamos orar por nós mesmos, vamos melhorar o nosso padrão interior. Isso não quer dizer que a gente não deva se certificar de tudo o que acontece no mundo. Claro, justamente para que a gente possa utilizar a nossa capacidade de sintonia com o mais alto para tentar ajudar da maneira que a gente possa. E não ficar se preocupando com as situações. É preciso lembrar que, apesar do trabalho árduo, se a gente desempenhar esse trabalho com obediência e disciplina, com certeza as boas obras vão começar a aparecer. As obras na nossa própria vida. O nosso entendimento aumenta. E com isso as nossas aflições diminuem. E aí ele diz ainda que o nosso coração reclama sinais do céu, e enquanto sabe dos sábios, manda colorir flores e horizontes para seus olhos. Você procura vãos entretenimentos e nada vê. É interessante, eu psicografo poesias todo domingo aqui no nosso grupo do Arte Cura, e aí a maioria das poesias vem falando para observar a natureza, aprender com a natureza. Porque a natureza é o maior instrumento que nós temos para poder exaltar o belo, olhar o belo e ver, e não ficar só focando nas fofocas de internet, nas fofocas de televisão, né? Observa a natureza, vê o passarinho cantando, brinca com uma formiga que seja, acompanha essa formiga e veja todo o trabalho que ela tem para se manter, seguindo os desígnios divinos. É preciso lembrar o que o Evangelho nos mostra. Por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Então, tudo aquilo que acontece em nossa vida é justo. É justo. Porque ou
é resquício de coisas que fizemos em outras vidas, que temos que nos limpar, né, das negritudes todas que nós atrelamos ao nosso perispírito, ou nessa própria encarnação. Gente, se a gente parar para pensar, o quanto de nós tem em cada situação difícil que acontece na nossa família? A gente não para pensar nisso, a gente só olha para o outro. É o outro que é isso, o outro que é intransigente, é o outro que não quer saber, é o outro. Mas e nós? Nós estamos ofertando o quê para que a situação se amenize? Isso sim, coisa simples, de dentro de casa. Não estamos nem pensando num grupo de trabalho espírita, por exemplo, em qualquer grupo ao qual a gente se atreve. O infortúnio, que à primeira vista parece imerecido, tem a sua reação de ser. E aquele que se encontra em sofrimento pode sempre dizer: perdoa-me, Pai, porque eu pequei. Quer dizer, eu fiz errado, ou agora há pouco, ou há muito tempo. Então, algo eu tenho que melhorar, primeiro em mim, para depois conseguir melhorar as situações ao meu redor. Aí Emmanuel, lá de novo no livro Ceifa de Luz, é preciso a gente se lembrar que a justiça de Deus nunca falha e que se estivermos atentos às menores oportunidades e aproveitando-as, e se aprendermos, eu achei isso aqui fantástico, a depositar no fundo do serviço ao próximo, no banco da vida, quer dizer, se você deposita ações, pensamentos, orações em favor do próximo, você está depositando no fundo do serviço ao próximo. Aonde? No banco da vida. Eu achei isso aqui sensacional. O Pai vai nos enviar, então, estejando aonde a gente estiver e na situação que nos encontrarmos, o auxílio e a felicidade a que nós tenhamos direito. Nós queremos ser felizes, mas nem sempre nós temos esse direito da maneira como a gente quer. E aí, se a gente começa devagarinho a começar a depositar nesse banco aí, né, no serviço ao próximo e tal, você começa a perceber situações e coisas que te dão tanta felicidade que você nunca imaginou que pudesse sentir. A gente aprende tanto com o outro e, no entanto, nem sempre a gente quer olhar para o outro. O outro dá trabalho, porque eu só olho para o meu umbiguinho. Eu só quero vem a mim, né? Então a gente precisa lembrar isso, que a felicidade que a gente conseguir ter é aquela que a gente tem direito. E a melhor delas é o auxílio ao próximo. No livro Conduta Espírita, tem outras assertivas a esse respeito. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida, por mais estranhas ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, porque não deixa Deus que nada aconteça que não seja necessário para que as pessoas envolvidas ali naquela situação aprendam alguma coisa. Então as manifestações desses desígnios atuam em favor do aprimoramento espiritual das criaturas. O sofrimento, existe aquela máxima, né? Se a gente não quiser aprender pelo amor, a gente vai aprender pela dor. Porque aí na hora que a gente vê isso nas reuniões espíritas, o Celso, nas palestras que ele faz, ele sempre lembra da questão da orientação a espíritos, nas reuniões mediúnicas, né? A pessoa chega numa situação de dor tão grande que ela não vê outra coisa a não ser pelo amor de Deus, então me ajuda. Aí ela abriu a porta para poder começar um caminho, que não vai ser nada fácil. E assim é conosco. Assim é conosco.
Deus não erra, cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, todos nós temos nossa continha no banco de Deus e não adianta chiar, porque lá ninguém erra nada e ninguém rouba nada. É nosso. Então, nós temos que melhorar essa nossa conta, né? E nessas condições nem é preciso termos a tarefa de sacar no banco da vida. Por quê? As bênçãos vão fluir de acordo com as nossas atitudes. A gente recebe aquilo que a gente doa. Se eu doar um pouquinho de compreensão, um pouquinho de amor que seja, eu vou começar a ter compreensão e amor também na minha vida. Então a pergunta é: eu tenho executado bem as minhas tarefas? Eu tenho observado o outro como ele merece ser observado, qualquer outro que seja, principalmente os mais próximos, porque aí dentro de casa a gente se sente mais confortável, então, para ser aquilo que a gente é mesmo. Então é aí que a gente escorrega pra caramba. A gente escorrega muito, porque a gente se sente mais confortável. A sociedade nos impõe, às vezes, um verniz de educação que muitas vezes a gente não comete delitos, vamos dizer assim, que a gente comete dentro de casa. Porque lá a gente está mais confortável. Ah, não, tudo família, eles vão entender. Mesmo depois que a gente repensa, eles vão entender. Se Deus quiser, entende sim. A gente se ajeita, a gente costuma dizer, né? Então eu tenho cumprido bem minhas tarefas? Qual tem sido o valor que eu tenho depositado no banco da vida? O que eu tenho depositado na minha conta no banco da vida? Então, isso é uma pergunta para a gente levar para casa, pensar bastante, né? E tentar começar a melhorar essa situação. Então, ficam essas perguntas para a nossa reflexão. E para a gente encerrar a nossa conversa, palavras de Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Brandura e pacifismo. Nós precisamos treinar brandura e pacifismo para que a gente consiga ser chamado de filhos de Deus e possuir a terra, quer dizer, conseguir continuar reencarnando aqui, porque senão nós vamos ser levados para outro local, né, onde a nossa vibração vai se afinizar mais do que a terra que está em modificação, em transição, para ser um mundo de regeneração. Isso vai demorar tempos ainda, mas nós precisamos começar a deixar a nos melhorar para tentar herdar essa terra. Senão nós vamos ter que aprender a fazer o fogo de novo. A gente brinca com isso, mas não é bem assim a coisa, né? Mas aí a conviver em mundos que vão estar mais afim com a nossa energia, com o nosso magnetismo. Porque se nós estamos aqui na Terra, é porque o nosso magnetismo é compatível com o magnetismo desse mundo. Então não adianta a gente reclamar do mundo de provas, eu não aguento mais isso, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Tem gente até que fica falando, não vejo a hora de desencarnar, achando que vai para o nosso lar, só porque é espírita. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Então a questão é essa. Vamos pensar o que eu estou depositando no banco da vida e vamos tentar ser mais brandos e pacíficos. E que Jesus nos ajude nessa tarefa, né? Porque não é muito fácil para nós ainda, por conta de que nós ainda temos muito forte dentro de nós os nossos egos de passado. Então vamos agradecer a Deus
nosso Pai de infinito amor e bondade, por essas reflexões maravilhosas que Emmanuel, André Luiz e o Evangelho nos trazem. Nós temos essa riqueza a nosso dispor e precisamos aprender a aproveitar tudo aquilo que temos a nosso dispor. Sê conosco, Jesus, ampara-nos, protege-nos e que nós possamos ter uma semana mais pacífica e sermos mais brandos uns com os outros. Que assim seja. Agora vamos passar para os passes e as pessoas vão tomar o passe aqui no salão mesmo. E aquelas que já foram selecionadas, né, agendadas, entra lá na salinha para tomar o passe lá dentro, tá? Agradecidos estamos por mais esta noite de aprendizado, de reflexões e de enriquecimento dos nossos corações. Por isso agradecemos dizendo: meu Senhor sábio dos sábios, Pai de toda a criação, ponha a doçura em meus lábios e a fé e o amor em meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e a minha mão de trabalho. Dai-me força no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão e guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Obrigada, eu.